coisa Agora boa. sim! Agora eu estou com o local de fala garantido pela tecnologia. A Mari já Opa! tinha me dado o local de fala. O Instagram que não, aí que não estava Mas contribuindo. a gente acha um jeito de acontecer, né? Tu É mais ou sabe que menos isso. até para as pessoas que estão ouvindo aí, eu cliquei num sinalzinho de redondinho que tem ali embaixo e foi o que ele fez a câmera funcionar, não sei. Mas fazia um tempão que eu não fazia live aqui pelo Live pelo Instagram. Insta. Mas Foi. Mari, peço desculpas aí pelo inconveniente, agradeço por demais o convite e, enfim, estou à disposição para a gente falar desse tema tão discutido atualmente, né? Exato. E eu quero te dizer assim da minha felicidade de poder ter feito o convite e tu poder aceitar, né? Por entender a importância disso e como eu estava falando um pouquinho antes, por entender que a gente fala da questão da luta antirracista, a gente fala do racismo há muito tempo, né? E esse discurso aparece e é colocado em panos quentes, aparece e é colocado em panos quentes. E poder olhar para isso e poder dizer basta de naturalizar o racismo, né? Poder pensar sobre isso da parte que me toca, né? Do meu lugar de fala, né, Lucas? É também pensar em oportunizar que quem vive isso possa falar. Claro, Em, claro, em super, super importante. Super, porque o que é uma pessoa branca falando sobre racismo? A gente precisa falar para que outras pessoas brancas entendam que a gente pode pensar sobre isso, né? Para que a gente possa lutar junto com, mas não pela pessoa negra. Nenhum branco pode lutar por uma pessoa negra, e sim junto com pessoas negras, né? Tu sabe que tu tá abordando um tema que é muito importante e quinta-feira, hoje é sábado, quinta eu estava acompanhando uma entrevista tanto na Globo News como na CNN com a Djamila Ribeiro, né, que é uma Ó, intelectual negra que ganhou notoriedade, né, por tratar de temas relacionados ao local de fala, ao feminismo negro, né, e a Djamila discutia e refletia sobre essas questões com maestria, né? Porque ela tem uma linguagem que aproxima as pessoas, né? Às vezes esse é um sim. problema que a gente tem da academia, né? Ela cria uma barreira e dificulta que as pessoas, afasta as pessoas. Né? Uhum. Mas, de fato, algo que a Djamila reforça muito é do local e do espaço que a gente tá, né? Ou seja, essa fala, essa narrativa que a gente constrói, ela parte da nossa realidade, ela parte das nossas experiências. Uhum. E ontem eu me deparei com uma situação nessas correrias, e a gente participa de uma série de grupos e espaços virtuais, e num desses grupos, uma pessoa branca e com condições financeiras estava falando do racismo, o que é Uhum. algo totalmente possível, ou seja, né, Ok. qualquer pessoa pode falar Uhum. do racismo, mas é uma pessoa que falava pelo racismo. Pelo racismo, quando eu falo pelas pessoas que sofrem racismo. Ou seja, numa ideia que essa pessoa tinha de que uma pessoa abastada, negra, ela não Uhum. sofreria mais preconceito. Né? E aí nós discutimos sobre isso e eu ficava fazendo essa reflexão, né, de que essa semana eu participei de várias lives e de várias discussões sobre isso. Eu estou triafim de discutir racismo e antirracismo com os brancos. Sim. Porque, porque com os negros, ou seja, por mais que o presidente da Fundação Palmares, que representa o atual desgoverno, né? Assim, de forma muito competente naquilo que o atual governo federal propõe, ele vai dizer que o racismo não existe, que o movimento negro é escória, etc, etc. Ou seja, isso é uma visão dele equivocada e que eu nem quero entrar no mérito. Mas ele vai Sim. seguir sendo negro. E quando ele não estiver mais lá na Fundação Palmares, por mais que ele tenha condições, eu nem o conheço, mas ele vai continuar sofrendo o preconceito racial que é fundante da sociedade brasileira, pegando o nosso país, né? Então, acho, sim, super importante nós discutirmos isso, pensarmos sobre essa situação, sobre o local de privilégio que o branco tem, né? E como a educação e os outros setores da nossa sociedade, eles precisam de uma mudança
profunda, né, de uma mudança comprometida com a humanidade, especialmente dos negros, que são a maioria da população, né, e que sofrem, sofrem do racismo, com o racismo estrutural, né, há 500 anos. Sim. E quando a gente fala desse racismo estrutural, a gente olha para dados absurdos, né? Tipo, o fato de que a cada 100 assassinatos no Brasil, 75 são de pessoas negras. Bom, tu tá trazendo um dado, Mari, só vou desligar o telefone aqui. Tá. Tem essas coisas, né? Quando a gente faz live em casa, pode acontecer essas coisas dos bancos, das pessoas nos procurarem bem na hora da live. Pronto, não vai mais atrapalhar. Sobre essa questão dos dados. Eu acho que o racismo, e eu gosto muito de um autor martiniquenho, que depois a Martinica é um território da França, né? O Frantz Fanon. Fanon é psiquiatra, né? A formação acadêmica dele é médico, se especializou em psiquiatria e tem um livro dele chamado Peles Negras e Máscaras Brancas. Olha. Em que ele fala do caráter, ou seja, de como o racismo vai ser perverso e sádico e do caráter desumanizador que o racismo tem. Quando tu traz esses dados referentes ao Atlas da Violência, que colocam aí que um jovem negro tem 4 vezes mais chances de morrer que um jovem branco, isso demonstra que o racismo não é mimimi. Sim. Que o racismo, ele resulta na morte de pessoas, né? Esse racismo estrutural, que faz, por exemplo, o analfabetismo no Brasil caiu significativamente nos últimos anos. Nesse ano de 2020, os dados já mostram que ele volta a crescer novamente pela situação de atipia que a gente vive. Mas ele estava caindo. Então, um jovem branco, uma criança branca, e eu não quero determinar a faixa etária para não ser imprecisa, mas, enfim, ela teria 3,6, né? São 3,6 o percentual de crianças e jovens brancos não alfabetizados. E de jovens, crianças e jovens negras é quase 10%. 10%. Então, assim, a gente percebe que, tanto do ponto de vista da violência, na educação, no acesso à saúde e aos outros serviços do Estado, esse acesso ele não é de forma igual, né? Que também é uma outra coisa para a gente pensar na igualdade e diversidade. E eu volto e concluo a tua pergunta sobre isso, de como o racismo ele desumaniza. Quando a gente se depara com a situação do cidadão nos Estados Unidos, do Floyd, né, que foi morto brutalmente pela polícia, e tu é da psicologia, tu sabe, tu poderia fazer uma análise assim, do ponto de vista da psicologia, que eu ouso fazer como historiador, e uma análise assim, sociológica do que aquilo representa, que a polícia, eu não vou discutir métodos de abordagem da polícia, né? Ele, comprovadamente, ele não estava fazendo nada de mal, ele estava totalmente correto do ponto de vista da lei. A polícia fez uma abordagem, né? Algemou essa pessoa, deitou no chão e sufocou ela com o joelho, ele, né? Digo ela, pessoa, ele com o joelho, né, no pescoço, até que ele morresse. Isso demonstra o alto grau de violência, e não é só matar aquele cidadão suspeito para a polícia, mas é acabar com a existência dele. Sim. E aí que quando eu falo de desumanidade no racismo é isso, é quando o menino, filho da faxineira, e eu utilizo esse termo porque é dessa forma que ela era tratada pela sua patroa, quando a faxineira sai da casa da sua patroa, que era branca, num local de privilégio, primeira dama, né, do local onde ela morava, a patroa tem uma atitude que é de descuidado, que é de desumanidade, que resulta na morte de uma criança de 9 anos, como tantas outras. Sim. E tu sabe que essa semana foi muito pesada para mim, porque eu me dei conta de que de que todos os negros no Brasil sofrem disso. Eu trato dessa temática. Eu sou prof da rede do ensino fundamental há 10 anos praticamente, na zona norte de Caxias, e eu fiquei pensando em quantos alunos negros que eu tive que passaram por mim e que morreram. Nossa. Quantos alunos negros que passaram por mim que já morreram, vítimas do tráfico e tal.
e que o nosso jornal, e que a nossa imprensa, e que nós naturalizamos, sabe? Porque, enfim, é só mais um. Mais então, uma estatística, né? Eu acho que esse momento é importante para nós pensarmos, né, de que aconteceu algo nos Estados Unidos e que a imprensa está dando uma super importância, e depois a gente pode até pensar o porquê, mas que isso no Brasil acontece todos os dias e que a gente naturaliza e que a gente não pode naturalizar. E aí a gente precisa pensar nos caminhos, né, e alternativas para isso, eu digo a gente, sociedade, né. E fazendo gancho entre isso que tu fala e o que tu falava antes sobre uma vontade de discutir com brancos, né, sobre o racismo, me vem muito um vídeo que eu vi essa semana nos protestos em Washington. Um menino, ele não tinha 15 anos, eu acho, não sei dizer a idade dele, mas um menino, ele passa a barreira e vai para frente dos policiais, um menino negro. E acho que o Lucas caiu, não sei. Tu me escuta, Lucas? Me escuta, Lucas? Oi, Mari. Te escuto, travou um pouquinho. Tá, tava travado um pouquinho. Menino. O menino negro, ele passa a barreira e vai para frente da polícia, né? E o batalhão de choque vai chegando mais perto dele, lá em Washington. E uma menina de uma idade muito próxima a ele, branca, percebe que esse menino pode sofrer alguma violência. E ela fura essa barreira, né, junto, e vai pro lado dele, se ajoelha do lado dele, usando o privilégio dela para proteger esse menino. Então, essa menina entendeu o que é privilégio branco, né? Essa menina entendeu que a vida dela não estava tão sob ameaça quanto a vida dele. E a gente está falando de jovenzinhos, novinhos mesmo, né? Então, quando a gente olha para isso, eu acho que isso amplia, ou deveria ampliar, né, a discussão e sair dessa naturalização que tu fala, da violência, da mortalidade, do preconceito e do racismo, da naturalização disso para uma ampliação de possibilidades, né? O Foucault fala sobre o quanto a gente naturaliza e normaliza práticas e que às vezes são práticas violentas, e nesse sentido são práticas violentas, sejam elas violências simbólicas, morais, psicológicas, até chegarmos na violência física a ponto de acabar com a existência de uma pessoa, como tu falou, né? Mas ao mesmo tempo, a gente poder pensar, bom, não é isso ou aquilo, não é A ou B, mas é ampliar a perspectiva, né? É encontrar escapes. Quando a gente fala de educação, eu gosto de pensar muito na ideia de que a educação se faz na brecha. Ela não se faz naquela coisa de polarizar ideias e a gente ficar só polarizando isso, mas também encontrar brechas e dizer, ó, aqui a gente consegue fazer algo legal. Mais aqui, e a gente vai tentando trazer à tona e dar esse espaço para que se possa falar e legitimar as alternativas possíveis, né? E pensando nisso, me vem muito aquela frase da Angela Davis, né? De que não basta não ser racista, precisa-se ser antirracista. Quando a gente fala de ser um sujeito nessa humanidade. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Partindo disso, para o olhar da educação, o que tu entende que é uma educação antirracista? Seja a educação formal, né, da escola, das instituições educacionais, ou seja a educação informal, aquela educação do convívio social. O que é para ti uma educação antirracista? Pergunta complexa aí, Mari, mas vamos lá, vamos tentar dar conta de pensar sobre. Primeiro que não ser racista é uma obrigação perante a lei, né? Não que... Aí nós poderíamos discutir uma questão
do que as leis representam, enfim, né? Mas Para nesse quem, caso, né? para quem? Mas nesse caso, nós temos desde 1988 a nossa Constituição que atribui a penalidade de crime imprescritível e inafiançável aos racistas. Bom, então, aqui a gente não discute o racismo como liberdade, como absolutamente nada. Racismo é crime e as pessoas racistas devem ser tratadas no rigor da lei. Ponto. Então, não ser racista é algo legal e minimamente ético e moral, né? Não vamos entrar nesses conceitos, mas enfim, daquilo que a gente convenciona na sociedade, nessa sociedade que nós temos, né? Numa república democrática de direito, com os limites, etc. Mas é o que nós temos. Pouquíssimas pessoas que nós conhecemos no Brasil foram efetivamente condenadas por racismo. Pouquíssimas. E certamente nós conhecemos muitas atitudes racistas de várias pessoas, especialmente nesse momento de redes sociais, em que as pessoas verborragizam, né, uma série de características do racismo, né, que é desde esse racismo estrutural que a gente falou, que resulta em dados, né, em pessoas que não acessam ao Estado por conta de uma estrutura do Estado que é racista, mas de relações individuais que se lastram nessas relações mais macro para justificar, né, o seu racismo. Bom, partindo desse pressuposto, a prática antirracista ela enseja um processo de conscientização, né, das pessoas. E tu falava da brecha, né, desse pequeno espaço que a gente precisa buscar, né? E eu quero te dizer que as brechas no Brasil, as poucas brechas que aconteceram, elas foram conquistadas com muita luta e com muita luta do movimento negro. Nós acompanhamos aí nos Estados Unidos as manifestações de rua e o movimento negro estadunidense, e a imprensa destaca muito isso. Infelizmente, ela não faz o mesmo no Brasil, né? Ou seja, os negros no Brasil, historicamente, se mobilizaram, né? Seja no período colonial, no período imperial, com o final da escravatura até os dias atuais, os negros lutaram muito, né? Contra a opressão da escravidão, contra a opressão do racismo. A gente teve um partido de negros no Brasil, a década de 30. Nós tivemos a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental Negro do Abdias do Nascimento. Enfim, várias entidades do movimento negro que pautaram o racismo, que denunciaram o racismo e que propuseram e construíram alternativas em propostas, né, que fruto do tensionamento, da pressão, da crítica, de forma muito, mas muito lenta, o Estado acabou adotando. E uma delas são as políticas de ações afirmativas na educação. E essas políticas, essas ações, as próprias cotas, elas têm um caráter antirracista em primeiro lugar, porque elas reconhecem, né, os saberes, os outros saberes, né? Ou seja, a educação como nós conhecemos no Brasil, a educação formal, ela se constitui numa lógica de epistemicídio, como diria a professora Nilma Lino Gomes no seu livro O Movimento Negro Educador. É uma lógica que só reconhece um saber que é eurocêntrico, né, baseado em ideais que são ocidentais e desconhecendo e deslegitimando outros saberes. Aí a gente tem o Freire, por exemplo, que vai se banhar no Fanon, que vai se banhar no Memmi, para ter essa compreensão, né, e a importância de nós reconhecermos e valorizarmos esses outros saberes, né? Essa é uma dificuldade que a gente teve na educação formal, né, de reconhecer esses outros saberes e fazer com que esses outros saberes venham para a escola, né? Essas outras identidades, essas outras histórias e histórias. E aí, então, uma prática antirracista, ela perpassa isso, a valorização, o reconhecimento de outros saberes. Ela enseja que nós percebamos a sociedade brasileira como uma sociedade diversa. E aí é uma discussão assim que se faz. Igualdade, somos todos iguais. Agora nas hashtags, meu inglês é péssimo,
mas nas hashtags estadunidenses, uma delas diziam assim, era algo parecido com todas as vidas importam. Aí veja que engraçado, Mari. Quando a gente fala de racismo, todas as vidas importam. Quando a gente tem um jovem negro que morre, a sociedade tem dificuldade de assumir e de dizer que a vida negra importa. Porque a vida branca, ou seja, ela já está num local de privilégio. Como tu disseste, um jovem negro tem 4 vezes mais chances de morrer. Então, a gente iguala, a gente quer pensar em igualdade na exclusão. A gente universaliza, né? Como se fossem vidas que vivam as mesmas situações. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tenta promover a igualdade na desigualdade, na exclusão, quem está mais abastado só sobe. E quem está excluído só tem mais dificuldade ainda. Por isso que a educação antirracista ela enseja também a gente reconhecer a diferença e a diversidade. Não como algo que nos afasta, mas como algo que serve para a gente se construir. Também é importante numa educação antirracista. E os professores têm... Eu conheço muitos colegas, esse é um tema que tem me mobilizado há bastante tempo, né? Colegas que têm receio de falar sobre isso. E de discutir o racismo, por exemplo. Ou seja, a gente precisa discutir e as pessoas precisam reconhecer o seu racismo. Sim. A sua intolerância e o seu preconceito, né? A psicologia nos auxilia muito nesse sentido, ou seja, de como a gente reconhece aquela nossa intolerância, aquela nossa discriminação, aquele racismo que a gente carrega, né, da criação, da sociedade, mas que a gente percebe que pratica ele em palavras, em gestos ou atos, e a partir disso a gente começa um processo de mudança. E aí o coletivo, a escola, entendendo a escola como coletivo, ela nos ajuda. Não é a única. E aí também pra gente pensar, né? Ela não resolve o problema sozinha. Mas ela é um espaço importante para a gente promover essas práticas antirracistas. A escola pode problematizar essa questão, né? Eu acho que o grande saber que a escola às vezes esquece que tem nas mãos é a problematização, é dizer, como isso é na vida de vocês? Como isso é na realidade de vocês? E levar essa discussão para além dos muros da escola, né? Para que isso possa chegar como discussão em outros espaços para além da escola, né? Mari, eu vou te citar um exemplo. Eu acho que os exemplos eles são muito elucidativos quando a gente fala desses assuntos, né? Numa das escolas que eu atuei, uma escola pública, um aluno de 8º ano, um aluno problema, um guri querido e tal, mas hiperativo, déficit de atenção, enfim. Menino negro, e nós estávamos falando sobre racismo, certa feita, era uma data, era o 13 de maio, né, que era a abolição da escravatura, e eu estava fazendo uma contextualização sobre isso, e o menino, na turma, esse menino problema, estudava na escola desde sempre, e esse menino diz assim, senhor, posso falar sobre racismo? Claro, meu, fala aí, eu quero fazer um depoimento. Ele disse, senhor, quando eu nasci, enfim, a minha família era muito pobre, o meu pai morreu logo que eu nasci e tal, e a minha mãe me deixava numa vizinha, ela não tinha como pagar a escolinha, não tinha escolinha e tal, e eu fiquei lá 3 anos, né? Só que a gente não tinha água em casa, enfim, uma situação bem complicada de pobreza. E aí ele disse, lá nessa minha vizinha, ela disse, eu lembro, eu era pequenininho, mas na hora no soninho da tarde, a minha vizinha me colocava a dormir com um cachorro. Na caixinha do cachorro. E aí ele fez esse depoimento, aquilo me impactou profundamente, ficou um silêncio na turma, assim, que deve ser a reação de todo mundo que está ouvindo, assim, a gente fica muito impactado com isso. E aí ele disse, me falou, disse, senhora, eu nunca contei isso para ninguém. Querido. E aí eu fiquei pensando que a escola, né, como um espaço que precisa ser de inclusão e de acolhimento, esse aluno estava no 8º ano. E ele nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Ele nunca tinha... A escola só via esse aluno como um aluno problema, né? Ou seja, ela só constatava, mas não sabia que possivelmente esse racismo que desumaniza, né? Aquele que o Fanon nos fala tão bem, se relacionava diretamente com a situação desse menino de querer ser visto, de querer ser lembrado, de querer estar vivo, já que ele passou por essa situação.
Então a escola, ela é um espaço que precisa promover, precisa dar a fala, né, a esses que são coisificados. Claro, eu gosto sempre de trazer essa questão, né? A escola é um espaço que se constitui na sociedade. Nós vivemos num país e numa sociedade que é racista. Logicamente, nós não vamos esperar da escola um espaço de promoção da igualdade total, né? Ela vai estar associada a esses problemas. Por isso que é uma construção. Ou seja, né, nós temos, os professores são reflexo disso, os pais, as gestões, as mantenedoras, e nós precisamos ser a contramola que resiste, quando eu falo nós, negros, brancos, comprometidos com um novo mundo possível, mas que se constrói, aí eu acho que a tua analogia da brecha é muito boa, Mari, porque não é amanhã, sabe? Não é esperar o modelo, a revolução, e digam, eu sou muito comprometido com a transformação e com a mudança, mas as pessoas negras, elas morrem hoje, elas são excluídas hoje, elas não têm acesso ao Enem hoje, ao SUS para tratar o Covid hoje. Então a gente precisa de políticas e ações, especialmente na escola, da realidade, do dia a dia, né? Que nessa brecha a gente possa trabalhar, né, numa construção que seja antirracista. Perfeito. E eu acho que é muito aquela coisa de a gente poder pensar o que eu estou fazendo hoje, né? Claro que eu puxo um pouco, né, para algo que eu amo muito, que é a potência da escuta, né? A escuta salva vidas. Eu acredito que a escuta salva vidas, porque esse teu aluno, por exemplo, precisava ser escutado há muito tempo, né? Ele precisava, sim, do lugar de fala, que é isso que a gente vem falando, mas ele precisava que alguém quisesse escutar, né? Que a escola fosse esse lugar, em algum momento dessa história, que a escola fosse esse lugar de, bom, tá, paramos tudo e te escutamos de verdade, né? Uma escutativa. Como é importante a gente se despir um pouco dessa forma de pensar a escola, de pensar a ciência. Vejam, eu sou um defensor da ciência, tá? Quero deixar isso bem nítido. Não, porque nessa época defender a ciência é muito importante. Mas eu quero dizer, pensar a ciência de uma forma, de outras formas. Ou seja, por exemplo, quando a gente consegue pensar numa compreensão de mundo das comunidades quilombolas, dos remanescentes de quilombo, dos indígenas, na relação com o meio ambiente. Ou seja, isso não na escola hoje, em geral, quando a gente pensa, eu vou falar dos anos finais, né? Nós vamos trabalhar com o assunto de ciência, de meio ambiente, ele até é transversal na BNCC, na LDB, mas enfim, vai ser o colega de ciências, do 6º ao 9º ano. E quando a gente pensa numa escola de modalidade quilombola ou numa escola de modalidade indígena, o PPP dessa escola, o regimento dessa escola, a organização curricular dessa escola vão dar conta de pensar no meio ambiente de forma transversal, não na gavetinha dos componentes curriculares. Estou citando eu acho que a gente precisa se inspirar nesses outros exemplos. Eu conheci uma escola e até eu já quero fazer o convite aqui, Mari, porque eu acho que é muito importante esse debate e eu gosto muito da tua sensibilidade e do teu compromisso com esses temas. Então já queria deixar o convite aqui para a gente fazer uma live lá na minha página do Facebook, se tu topar. Vamos continuar aí esse papo. Mas um exemplo que eu acho muito massa é de uma escola de educação infantil. Eu tô no celular, eu não consigo acompanhar direito as perguntas, mas eu conheço uma escola de educação infantil em Carazinho. Ela não é uma escola de modalidade quilombola e de modalidade indígena, mas ela é uma escola pautada na pedagogia da diversidade, em que a escola atende crianças brancas e negras, mas a dona da escola é uma Ialorixá, e as crianças brancas e negras, católicas ou evangélicas, se relacionam também
com uma outra forma de compreender o mundo, na educação infantil. Então eu estou trazendo esse exemplo para a gente perceber que é possível. Sim. É possível. Tem muita gente que trabalha, né, já comprometido com uma educação antirracista. Mas a gente tem que se desacomodar, né? Desculpa, Lucas, mas o quanto isso começa, sim, no começo da vida, né? O quanto uma educação antirracista, ela começa lá, né? Então, a gente precisa, sim, como é que eu posso dizer? Em vez de naturalizar o racismo, naturalizar o antirracismo, mais ou menos isso, né? É exatamente, eu acho que é romper e refutar esse antirracismo. E isso é uma construção. Veja, tu falava na questão da primeira etapa, enfim, né? A gente pensa na educação infantil, porque, em geral, as nossas políticas de ações afirmativas, uma educação antirracista, ela vai ser mais, penso eu, não estou falando em dados, mas até porque não é um tema de pesquisa, assim, mas é a impressão que eu tenho como prof da educação básica de anos finais. Me parece que se privilegia mais lá nos anos finais e no ensino médio. A gente vai ter mais material, a gente vai ter o prof do componente curricular de história, de geografia, que acaba, né, meio que pegando para ele essa função. Mas eu acho que pensar numa educação antirracista na educação infantil é assim, ó, fundamental, é um eixo fundante, assim, para a gente refletir sobre essa questão. Desde a faixa etária bebês, pelo que propõe a BNCC, desde a faixa etária bebês, de crianças muito pequenas, ou seja, quais são as estratégias que a gente precisa utilizar, e materiais tem muitos, né? Nós temos uma série de materiais que nos auxiliam a isso. Penso que é muito importante refletir sobre a formação dos professores, não só dos professores, mas dos profissionais que atuam nessa etapa especificamente, porque as crianças já desde muito cedo trazem esse reflexo. Eu tenho vários exemplos assim de colegas da educação infantil, colegas professores, que ali as crianças já da pré-escola, no finalzinho, né, da faixa etária do 0 aos 3, mas especialmente na pré-escola, por exemplo, esses dias fazendo uma formação numa rede municipal super pequena, próxima a Passo Fundo, e eles têm 100% das vagas públicas na educação infantil, de creche pré-escola, da faixa etária creche pré-escola, e veio uma família negra, nordestina, para morar lá e trabalhar na colheita da soja ou do trigo. E a menina, ou seja, a menina foi matriculada na escola porque tinha vaga, e os coleguinhas de uma turma de 5 anos, né, não queriam dar a mão na hora de fazer a ciranda, né? Enfim, era uma atividade que a prof propunha. E daí aquilo gerou um descontentamento e uma crise na professora, uma crise positivamente falando, né? Sim. E ela começou a refletir, o que eu vou fazer? E aí todo o trabalho que ensejou ela conversar com os aluninhos, né? Os pequenos, com os pais, com os pares professores, para a gente repensar nesse racismo e a gente construir esse processo de refutar o racismo, mas para construir uma coisa nova, né? E eu fico pensando na importância, desde a educação infantil, né, mas todo o ensino, da presença de professores negros, né, Lucas? Seja para as crianças negras terem em quem se inspirar, né, encontrarem uma representatividade ali, mas seja para que o lugar de cuidado e educação possa vir de atores desse cenário cultural que são diversos, porque se a gente quer trabalhar isso que a gente está falando da diversidade e legitimar que a diversidade faz parte do processo humano, a gente precisa de uma escola que oportunize adultos diversos, né? Que não oportunize somente, por exemplo, lá no ensino fundamental e médio, o homem branco, hétero, de classe média, média alta, que cursou tais cursos em tais universidades. Não, que a gente possa ampliar e ter lá no cuidado inicial da vida e na educação infantil até o final do ensino médio, professores negros, professoras negras que possam falar e mostrar a riqueza de cada subjetividade.
É bem isso, né? Um problema que nós temos, que eu acho que é visível, é de que nós temos ainda no Brasil um número muito pequeno de professores que são negros. Uhum. E aí a gente tem essa discussão da representatividade, né? Ou seja, esses nossos alunos negros e negras, seja na educação infantil, nessa fase enfim, nessa fase fundamental para a vida, né? De formação, de afeto, até porque a gente precisa retomar nesse momento, né? A indissociabilidade da educação e do cuidado, né? Sim. Então, assim, o antirracismo, ele é intrínseco a esse processo, ou seja, como é que o prof vai educar e cuidar, lógico que é um cuidar pedagógico, se ele carrega os resquícios e esse racismo tão pujante na nossa sociedade. Então, também é um processo de mudança desse professor, que em geral é branco, né? Nós, no Brasil, o percentual maior de formados no ensino superior negros são nas licenciaturas, ainda são as licenciaturas, mas o número é muito pequeno, especialmente na nossa região, que o percentual de pessoas negras na população ainda é um número pequeno, né? Mas enfim, acho que nós estávamos num processo de mudança de algumas políticas públicas, de ações afirmativas que foram construídas nesse intuito, né, de oportunizar que os negros acessassem, ou seja, que o Estado corrigisse um processo histórico de exclusão, e hoje a gente vive num momento muito difícil, né, do ponto de vista de desestruturação dessas políticas todas que foram construídas há 500 anos, né, porque é uma luta histórica, né, mas, enfim, é um processo, né. E que processo, né? Eu acho que é a gente poder também ter a clareza do tamanho, que não é total a nossa clareza sobre o tamanho, mas poder ter noção da dimensão de que é um processo grande e que não é a moda de uma hashtag que vai curar esse processo, né? Porque isso também é muito sintoma do contexto atual das redes sociais, assim, de que, bom, tá, então se eu coloquei lá a hashtag Vidas Negras Importam, eu estou sendo antirracista, pronto, tá resolvido, já fiz a minha parte. Será? Né? Se esse processo é do tamanho do tempo que o nosso país existe, por exemplo, como é que eu vou organizar algo em uma hashtag, né? Como é que eu vou criar essa brecha que a gente falava em uma hashtag? Ela é uma pontinha de um fio que a gente tem que ir puxando e seguindo e tramando junto para conseguir legitimar e dar voz pro pessoal. Bom, nos faltam poucos minutos, eu tenho algumas falas do pessoal aqui que eu acho legais da gente compartilhar. A Fran fala: a escola é sempre um lugar de escuta. O professor precisa ouvir seus alunos. É importante, é muito importante. O Flávio fala: por isso, dentro das brincadeiras, é importante ressaltar essa questão. Elaborar planejamentos em cima desse tema é essencial. É verdade, né? Total, né? A Flávia diz: o que muito me surpreende é que em pleno século XXI ainda sofremos com esse tema. Não sei o que está escrito aqui. Por sim trabalhar todas as formas de respeito, precisamos trabalhar todas as formas de respeito desde a educação infantil. Então, me parece que a gente vai, né, ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai... mais do que respondendo, levantando perguntas, né, Lucas? E eu fico muito com uma pergunta, assim, muito pra ti, assim, né? Muito do teu coração, que é, partindo disso tudo que a gente conversou hoje, e sinto que é um tema inesgotável, pelo menos nesse momento, né? Me dá vontade de ficar 2, 3, 4 horas falando sobre isso. Mas partindo disso que a gente conversou hoje, o que tu, Lucas, estudioso dessas questões relacionadas ao racismo e à história, alguém que viveu na pele, vive situações de preconceito, de olhares, né? O que tu sonha
para a educação antirracista? O que tu sonha para o nosso mundo? Lá Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Qual sonho é esse? Qual sonho tu diria que se contextualiza a nossa realidade aqui em Caxias do Sul? Citou Martin Luther King, né? No discurso mais famoso desse pastor batista que lutava pela lei dos direitos civis nos Estados Unidos, né? O discurso Eu Tive um Sonho, ele diz: eu prefiro ser feliz embora louco que em conformidade viver, né? Esse é um dos trechos do final do discurso do Luther King. E nós poderíamos pensar também, para nos inspirarmos, né, em ideias de teóricos e pessoas que representam também a causa, o Malcolm X, e quando a gente vê os estadunidenses se mobilizando, né, e eu posso falar de... agora está gravado na minha... Deixa eu ver, tem um zumbi aqui e tem o símbolo dos Panteras Negras aqui, Ali, uma afta legal. do meu braço. Inclusive tem uma matéria no Jornal Pioneiro hoje sobre isso. O Malcolm X... Leiam, né? Leiam. Isso aí. O Malcolm X dizia que a gente precisava desescravizar as mentes. Desescravizar as mentes. E pegando dois teóricos brasileiros, um é o Abdias do Nascimento, que foi esse criador do teatro experimental do negro. O Abdias tinha uma categoria chamada, ele falava em que nós precisamos nos aquilombar no Brasil, pensando no quilombo como esse espaço de circularidade, de inclusão, né, de diversidade, aquilombar. E a Nilma, eu citei antes, ela fala do movimento negro educador, né, a Nilma Lino Gomes, que é uma intelectual negra. Eu acho, Mari, que o grande desafio da gente para esse momento, na luta antirracista, nesse momento difícil que a gente vive, de pandemia, de racismo como política de Estado, e não que o Estado brasileiro deixou de ser racista em algum momento, né? Eu não tenho problema, eu acho que nós somos políticos, né? Para mim, o atual presidente do Brasil, ele representa o que há de pior na vida, na política, assim, do ponto de vista desumano, insano, anti-ciência, mas ele é mais um, né? O racismo não começou com ele, né? O racismo é intrínseco à formação do Estado brasileiro. E o que me compromete, o que me motiva, apesar das dificuldades desse momento, é seguir caminhando, é a luta. Eu acho que o que precisa inspirar a gente, e a luta, quando eu falo, não é uma luta inconsequente, né? Enfim, mas é uma luta comprometida com um processo de transformação que ocorre nos microespaços. Eu acho que esse é o grande desafio, porque eu venho de uma formação política, do movimento social, da política partidária, em que, em geral, a gente pensava numa transformação das grandes estruturas, né? E, logicamente, ninguém tinha e tem a ideia de que nós vamos transformar a sociedade numa geração, em 5 ou em 10, né? Mas esse era o que eu me formei nessa ideia. E eu não acho que isso está errado, mas eu percebo que hoje, e o meu propósito é de que a gente possa pensar nesses processos de transformação, nesse caso na luta antirracista, nos espaços que a gente ocupa, né? O que não desresponsabiliza a gente pensar numa luta que é política, do sistema educacional, né? Mas a gente precisa começar e se movimentar no lugar que a gente está. Eu acho que para mim é o desafio, é o que me motiva, faz o meu coração ficar quente, e enfim, duas coisas na minha vida que me mobilizam do ponto de vista da alma, né? Que é o meu filho e a luta por um mundo um pouco mais justo, fraterno, né? O que a gente falava lá no início do século XXI, no Fórum Social Mundial, um novo mundo possível, né? E que é necessário hoje, né? Essa possibilidade, ela precisa estar posta aí, por exemplo, no sistema educacional, na luta antirracista. É bem aquilo do quanto a gente precisa falar sobre isso, né? E cada vez que a gente tem a oportunidade de conversar, poder dar esse espaço. Então, olhando para tudo que a gente viveu hoje nesse encontro aqui, te ouvindo assim, eu me coloco muito num lugar de aprendente, né? Justamente porque acho que temos que aprender muito
para conseguirmos ter o conhecimento, não suficiente, porque eu acho que o conhecimento não se esgota, né? Mas um conhecimento que nos ampare nessas micropolíticas de cada dia, que a gente escute uma piadinha e consiga contrapor ela de uma maneira coerente. Que a gente veja alguém passando por uma situação e diga, opa, pera, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Né? E que a gente possa pensar que a problemática é muito grande, mas que ela começa a ser olhada e resolvida a partir do nosso lugar de aprendizado, a partir da contextualização do lugar de fala de cada um e da união, não aquela união de eu falo por você, mas aquela união de vem aqui que eu quero te ouvir falar, né? Então, muito bom te ouvir falar, Lucas. Nossa, muito, muito. Eu fico emocionada aqui, sabe? Bom, Mari, essa emoção ela é dividida, né? Porque num momento em que a gente vê pessoas morrendo, né? E a morte de homens e mulheres negras, de crianças negras, ela é algo, ela resulta num genocídio da população Sim. negra, né? E que não é de hoje, isso se perpetua na história, né, dos Estados Unidos, do nosso país, da América Latina como um todo, e a gente pode conversar nesse espaço, a gente pode pensar numa outra perspectiva e se desacomodar para construir ela. Então, para mim, é muito bacana estar aqui contigo. Enfim, acho que nós precisamos de mais psicólogas e psicólogos e professoras e professores e juízes e juízas e médicos e médicas que tenham essa compreensão de mundo mais humano, né? Mas um humano real, né? Não é um humano da hashtag exclusivamente. Eu acho que a hashtag ela é bem importante, a manifestação na rede social ela é bem importante, eu não refuto isso, mas ela não é pode única, né? Ela não é só simbólica, ela é real, ela precisa ser efetiva e um compromisso de todos nós, né, que entendemos a sociedade, né, a necessidade de uma mudança na sociedade, nesse caso, que precisa efetivamente ser antirracista. E que a gente possa ir juntos, né? Que a gente possa não ir um no lugar do outro, como tu tá falando, mas ir juntos. Muito, muito, muito obrigada, tá? Exatamente. Obrigado, Mari. Eu me coloco à disposição aí para a gente conversar. Depois eu vou combinar com a Mari para os próximos dias a gente organizar essa live lá na página e a gente divulga aí nas redes sociais. Combinado. Um beijo grande para ti. Beijo e grande. Seguimos falando. Tamo junto. Um abração. Até mais. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau.